Boa noite, amigos de leitura, amigos do dia a dia, amigos de estudo, sejam bem-vindos. Aqui é o canal Estante da Adri, chegou aqui a Dani, Juliano, sejam bem-vindos. Só vou mandar aqui um aviãozinho, se vocês puderem também compartilhar a live para alguém que de repente possa também querer estar aqui conosco. Coloquei lá no nosso grupo. Pati, José, Gi, Anansi, Sueli, boa noite, sejam bem-vindos. E lá vamos nós para o terceiro projeto aqui do canal Estante da Adri. Terceiro projeto de leitura comentada, que eu acabei chamando de clube de leitura. Apesar que a gente pega um livro e faz ele durante o ano todo, né? Não, os clubes de leitura geralmente pegam um livro e fazem num mês. A Jaque, querida, boa noite. A Vitória, hoje a mãe vem também, Vitória. A Moni. Cristina, querida, boa noite. E nós vamos fazer então o estudo, a leitura comentada, as trocas desse livro lindo que é O Médico Jesus, do José Carlos de Luca, que inclusive fizemos sorteio de 5 livros dessa maravilha. Ah, mãe, vem, que bom, Vitória. Aqui tá só como E. Krieger, boa noite. Se quiser deixar o seu nome aqui pra gente saber. A Moni chegou também, boa noite, Moni. Cida, minha mãezinha linda, te amo, boa noite. Então, amigos, eu vou fazer assim. Eu vou manter um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para iniciar nossas lives. E nós vamos direto daí pro livro, tá? Mas antes de fazer o Evangelho, trazer o trechinho que eu li para harmonização antes de abrir aqui a live. Tati, querida, boa noite. Eu quero muito agradecer à editora Intelitera pelo apoio, pela autorização para que nós estejamos aqui realizando a leitura integral desse livro que é Luz, porque serão 48 programas juntos. Muri, querida, uma nova amiga aqui do Instagram, que eu fiquei muito feliz também de conhecer. Seja bem-vinda. Então, eu abri no Evangelho, sempre abro de forma aleatória, e caiu no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e até levei um susto em caridade com os criminosos. Eu achei, nossa, eu vou achar um trecho pra gente, né, ler aqui, uma live que fala de cura, e olha só como encaixou direitinho a espiritualidade. Não dorme em serviço, né? Vou ler para vocês entenderem. Olha só. Os tempos estão próximos, volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará neste globo. Já quando fala assim, os tempos estão próximos, a gente já pensa em coisa ruim, e justamente o contrário, ó. Os tempos estão próximos, volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará neste globo. Já começamos bem, né? A lei do Cristo é a que regerá os homens, será a moderação e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, portanto, como filhos do mesmo Pai. Não façais distinção entre vós, pois Deus quer que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. A presença de criminosos encarnados entre vós é um meio de que Deus se utiliza para que as más ações deles vos mostrem lições e ensinamentos. Brevemente, quando os homens praticarem as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores,
de acordo com as suas tendências. E assim, com um trecho do Evangelho, nós vamos iniciar a nossa live de hoje, dando boa noite aqui ao pessoal que foi entrando, Andréia, MK Alves, seja bem-vinda, Regina, boa noite. Agradecimentos também a vocês, né, por estarem aqui comigo, por estarmos juntos mais uma vez, né, e que Jesus nos conceda bastante inspiração, eu e vocês, para que a gente capte, absorva esses ensinamentos trazidos aqui pelo De Luca de forma tão linda. E hoje será, inclusive, uma carta do Dr. Bezerra de Menezes. Ele inicia o livro com uma psicografia feita pelo José Carlos de Luca. Ari, boa noite, seja bem-vindo, irmão. Cristiane, seja bem-vinda. Amigos aprendizes espírita, Elaine, né? O Eliane, eu sempre confundo as Elianes, as Elaines. Bom, lá no dia 27, quando a gente fez o sorteio do livro, eu apresentei primeiro o livro, trouxe a sinopse, o prefácio, as palavras iniciais do José Carlos de Luca sobre o livro. Mas é um livro que vai falar sobre cura espiritual, uma cura que vem de dentro para fora. Né? Deixa eu ver aqui, tá entrando mais gente. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Mari, querida, um grande beijo para tua mãe, também para o teu irmão. Adri, do Mãe em Libras. Ali, a Elaine, a Eliane, né? Elaine, boa noite. Deixa eu ver. Vitória, estamos finalizando o estudo desse livro no nosso Centro Espírita. Que bacana, vai poder colaborar bastante com a gente, hein, Vitória? Quando quiser entrar aqui comigo, é só falar, viu? Me avisa antes que a gente já combina, quem sabe traz alguma coisa. Fique à vontade, mas não se sinta pressionada, por favor. Um livro maravilhoso. Fiz algumas lives sobre alguns temas. Olha, Cristiane, que legal. Eu acredito, porque só dei uma olhada por cima, vou fazer um capítulo por semana e vou tentar não ler ele todo, quero trazendo aqui conforme a gente vai fazendo as lives, mas com certeza é um livro lindo, né? A Sol, querida, boa noite, seja bem-vinda, amigona do coração. E como vai falar de saúde, se a gente for analisar assim, em termos gerais, antes da gente começar também a ler aqui, a verdade é que nos dias de hoje estamos muito ansiosos, né? E daí partem muitas enfermidades. Claro que uns mais e outros menos, mas sim, nós estamos ansiosos. É só assim, a gente pode estar numa paz, numa tranquilidade, acontece um contratempo, a gente percebe o quanto a gente sai do equilíbrio tão rapidamente, né? Então, isso não é normal, é natural ainda devido ao nosso estágio evolutivo. A Vitória diz que é um livro simples, mas muito desafiador ao mesmo tempo. Eu fiquei entusiasmada nesse primeiro capítulo, eu fico muito entusiasmada quando eu faço as lives. Vem tantas ideias que eu tento reduzir para também ficar dentro de uma hora, né? Que eu gosto de que fique entre meia hora a uma hora. Não gosto muito que passe desse tempo, porque daí fica mais cansativo, né? Então, esse livro, essa leitura, ela vai ajudar todos nós, porque ele também, eu notei que é um convite para o autoconhecimento, um chamado para o autoconhecimento. E olha, a Vitória está dizendo, ele traz como que receitas para nós. Cada capítulo vai ser um grande aprendizado. Então, nós vamos ter uma semana para ficar pensando naquilo que a gente vai ler e estudar aqui. E isso é muito importante. Enfim, o autoconhecimento, voltando a ela falando do autocuidado também, né? Porque muita gente acha que autocuidado é só cuidar do corpo físico, e no entanto, nós somos seres integrais, corpo e espírito, então nós precisamos cuidar de tudo, né? Do lado espiritual e do lado material, sem deixar nenhum nem outro de lado. E claro que se a gente busca se conhecer, por que é importante essa busca de autoconhecimento?
porque a gente consegue mudar aquilo que a gente tem o conhecimento, aquilo que a gente conhece. A gente precisa conhecer para poder mudar, para poder transformar. E quanto a ter conhecimento, olha, só para a gente ter uma ideia, quando a gente vai no médico, por exemplo, né, ele precisa saber quais os sintomas que estamos sentindo, né? Ele vai pedir, diante desses sintomas que estamos sentindo, de repente, se precisar fazer exames para dar um diagnóstico correto e poder auxiliar na cura. Mas ainda ele vai depender do paciente, dele fazer a parte dele nesse processo. Então, aqui nós estamos falando do médico Jesus, né? Vai depender de nós, que Jesus é o caminho, ele é a porta, ele abre as portas, ele tem tudo preparado para nós, mas o caminhar sempre será nosso, da mesma forma como os médicos aqui do mundo material, né? Então vai sempre depender de nós para que a cura aconteça. Ellen, querida, boa noite, seja bem-vinda. Ellen que ganhou o livro, né, Ellen? Oh, meu Deus. A Dani também tá aqui, que ganhou o livro. Se tiver mais alguém que eu não via que ganhou o livro, me chama. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. E daí eu até anotei assim, ó, porque o médico muitas vezes também pede o quê? Para que a gente tome remédios. Então, a gente vai ter que tomar esses remédios conforme a prescrição do médico, de forma correta. Não vamos tomar o remédio à revelia, né, de qualquer jeito. Ou então ele vai pedir, você precisa ter mudanças de hábitos. Assim será a nossa leitura. Nós vamos notar que durante a leitura desse livro, a gente vai perceber que é necessário mudança de algum hábito, ou de alguns hábitos, que muitas vezes a gente não quer mudar os hábitos, porque está tudo muito tranquilinho, a gente está naquela zona de conforto e não quer, mas é preciso, assim como o médico pede, olha, você vai ter que dar caminhada, né? Sou eu, caminhar todo dia, ele falou para mim. Outros, você precisa mudar a sua alimentação, ter uma alimentação mais saudável, cuidar da sua hora de sono. Então, sempre vai depender desse movimento de cada um de nós, né? E estarmos aqui fazendo esse estudo, essa leitura, essa troca, isso é muito importante. Mostra que a gente quer a mudança, que a gente quer melhorar. Porque a gente sempre pode melhorar, a gente sempre vai ter ainda uma caminhada, a nossa caminhada ainda é muito longa até a perfeição. Então, nós teremos muitas coisas para nos melhorar. A Ana Paula, deixa eu ver se mais alguém... A Sol aqui, o autoconhecimento nos faz ver nossas sombras de uma maneira que podemos analisar para aceitar, nos perdoar e assim fazer a mudança necessária em nosso interior, nos nossos sentimentos. E muitas vezes a gente não quer olhar para essas sombras, né? A gente joga tudo para debaixo do tapete, daí cria doenças no corpo físico, que a alma está doente, a gente não quer olhar para aquele sentimento e acaba jogando essas nossas imperfeições, essas coisas que a gente acha chata, lá para debaixo do tapete. E elas vão causar em nós doenças. Essas são as dores da nossa alma que a gente não quer olhar para elas, mas elas podem causar enfermidade. Então, a gente também vai tocar nesse assunto na leitura desse livro. Eu andei assistindo umas lives do José Carlos de Luca e ele falou sobre esse livro, então por isso que eu estou até falando sobre esses detalhes assim do livro em geral. A Vitória, a Dani, também estava ansiosa, muito ansiosa, Dani. Hoje o dia todo eu fiquei super ansiosa, ainda bem que eu fui caminhada e isso me aliviou um pouco. Ansiedade, né? É coisa... Mas foi uma ansiedade boa, pelo menos sabendo que era uma coisa muito boa. A Vitória, uma dica de outra referência parecida com esse livro seria vai estar aqui, eu até vou comentar sobre o livro Saúde, do João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês.
É um livro maravilhoso, todo mundo deveria ler com toda certeza. A nossa amiga Débora chegou, boa noite, querida amiga. E a Nancy diz, penso que a pandemia contribuiu negativamente para a explosão da ansiedade e depressão. Quadros foram agravados, outros quadros surgiram tempos depois. Exatamente. Com toda certeza, a gente vê isso claramente, né? Inclusive, a gente percebe essa causa de morte do coração, né? Quanta gente jovem está morrendo do coração, está segurando muita raiva, muita ansiedade, está fazendo tudo ao mesmo tempo. Isso é péssimo para o organismo. E a gente precisa escapar dessas armadilhas para a gente ter uma vida mais saudável, né? Não sentir raiva, ou se sentir a raiva, saber buscar o caminho do meio, que somos imperfeitos, nós ainda sentimos raiva, sentimos medo, mas tudo isso a gente vai descobrir aqui, ó. Inclusive, pessoal, uma médica, uma cardiologista, eu vi um depoimento dela no YouTube, ela indica esse livro para os doentes, para os pacientes que ela trata, porque ela diz que é um livro transformador e que cura. Uma médica, cardiologista, vejam bem. Então, não é por nada que eu estava tão empolgada e ansiosa. Que 2024 seja um ano de cura, isso mesmo, Débora, perfeito. Eu também gosto das lives do Deluca, muito mesmo. Marisa, boa noite. A Nancy, se intensificou a questão dos cuidados com relação à saúde mental recentemente. Inclusive, estamos no Janeiro Branco. Boa lembrança, Nancy. Que bom, né? Porque quando a gente fala assim, quem sabe você deveria buscar o auxílio de uma psicóloga. Geralmente as pessoas ficam chateadas, mas com tanta informação que vem sobre isso, que não é nada de ruim, bem pelo contrário, é o máximo, é muito bom poder ter esse amparo da saúde, dos trabalhadores da saúde. É muito importante, e razoável que a gente busque ajuda quando precisa, né? A Sônia chegou aqui com a gente, boa noite, deixa eu ver se tem mais algum comentário, vamos continuar. E nós estávamos falando sobre essas sombras, né, que produzem enfermidades na nossa vida. Mas tem aqueles que estão já num processo de autorreforma, de busca dessa reforma íntima, né? E porque está buscando alimentar, está cuidando desse lado de se melhorar, buscando virtudes para a sua vida. Por exemplo, eu percebo que se eu busco paciência, tanto comigo mesma como com o próximo, com o outro, eu vou me curando do que da impaciência, não é? É simples, mas olha, presta bem atenção. A impaciência a gente pode ver como uma doença da alma, porque nós somos imperfeitos ainda. Então, só pela paciência e a impaciência a gente já vê o quanto a gente precisa dessa cura, precisamos de Deus, de Jesus na nossa vida, né? A serenidade, né? Se eu quero viver mais um momento presente e me curar da ansiedade que nós comentamos, que faz a gente viver o que? Lá no futuro, sempre sofrendo por aquilo que pode vir a ser e que talvez nunca aconteça, não é? E sobre tudo isso e muito mais que nós vamos falar nesse livro. Pessoal que está entrando, se eu não vi, boa noite a todos, viu? Sônia, que legal, da instituição Casa de Maria. A Vitória falou de vocês. Estou seguindo vocês lá aqui no Instagram, lá no YouTube. Muito bom. A Sônia, não sente espírita, sim. Olha ali, eu lembrei. Até indiquei vocês no Stories também. Débora, precisamos ter essa confiança no Pai, né? E vamos em frente. Então, antes da gente só iniciar a leitura mesmo, eu gostaria de deixar para vocês umas perguntas, para que vocês anotem, ou analisem, ou pensem nisso.
não precisam trazer aqui, mas para a gente levar para o coração, e pense naquilo que já sabem que precisam mudar e melhorar, ou naquilo que a gente quer, que a gente já colocou com vontade, como meta. Porque qual será a nossa meta espiritual para esse ano? Até coloquei uma caixinha de perguntas antes do ano novo, e algumas pessoas colocaram questões muito importantes, que eu até anotei para mim, né? Levei para mim. Então, qual a nossa meta espiritual para esse ano? Já que nós vamos fazer um livro tão importante que fala de cura, né? A minha mãe diz, luz de Deus sempre em nossa existência é a nossa força, a nossa grandeza. Quem tem Deus tem tudo, né? Tem tudo. Então vamos lá. O Médico Jesus. Esse livro ele não é uma psicografia, tá, pessoal? Ele não é uma psicografia, ele é o livro de José Carlos de Luca, com certeza muito inspirado sempre, porque ele tem com ele espíritos de uma grandeza muito elevada. E esse capítulo que nós faremos, sim, ele é uma página recebida por José Carlos de Luca numa reunião íntima de preces no culto do Evangelho no Lar. E o José Carlos de Luca, fiquei sabendo através da editora Intelitera, que tem um único livro mediúnico, todinho mediúnico, do De Luca, pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes, que é Recados do Meu Coração. Tá? E ele inicia aqui trazendo 2 versículos do Evangelho de Jesus, um de Mateus e um de João. E diz o seguinte no de Mateus: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus não ficava parado, né? Ele trabalhou muito. Ele ensinou com exemplo. O Evangelho aqui de João, capítulo 15. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Tá vendo o que a minha mãe falou? Sempre falo para a mãe, a mãe, todas elas dá bem dentro, né? Deus é nossa força, nossa grandeza, gente. Então, buscai e achareis, né? Quem quiser até buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai ter um capítulo que fala bastante sobre isso. Mas eu trouxe até uma fala de Emmanuel, lá do livro Palavras da Vida Eterna, que ele diz, se estivermos em Cristo, ou seja, vivenciando os seus ensinamentos, tudo que precisamos será feito em nosso favor. Mas ele ainda bota assim, vírgula, no momento oportuno, porque nós queremos tudo para ontem. Quando nós erramos, nós pedimos a misericórdia de Deus para que a lei de causa e efeito possa se cumprir, mas que a gente pague em leves e suaves prestações. Mas quando nós queremos algo, nós queremos tudo para ontem. Então a gente precisa buscar o caminho do meio, equilíbrio, e compreender que para o nosso bem, tudo acontece para o nosso bem e no tempo de Deus. Olha o quanto é forte essa fala de Jesus, essas 2 falas. E agora o Dr. Bezerra, então, vai trazer a carta falando sobre também esses 2 trechos do Evangelho. A Nancy diz, precisamos nos voltar para o nosso íntimo, procurando Deus dentro de nós, recorrer à prece nos momentos mais difíceis. A prece é a nossa força, né? É o que nos fortalece para seguir em frente, é um auxílio, uma ferramenta que todos temos aí, ó, de graça, né? Na mão mesmo. Então, eu vou ler o primeiro parágrafo aqui. O que Dr. Bezerra nos diz? Filhos do meu coração, que o Senhor Jesus abençoe, e assim seja essa oportunidade. Bendito
que é esse ensejo bendito de integração espiritual com nossos irmãos encarnados. Veja a humildade, né? Dr. Bezerra de Menezes é incrível. Aqui compareço nas páginas dessa despretensiosa obra com o único intuito de testemunhar os esforços que os guias espirituais têm feito em favor da preservação da saúde de todos aqueles que ainda mourejam na experiência física. E como nos ajudam, hein, amigos? Como eles estão conosco o tempo todo. Essa ajuda, ela acontece de diversas maneiras. Muitas vezes nós não nos damos conta do quanto somos auxiliados, e ele vai trazer exemplos disso. Quando vos entregais ao sono, vossos guias tutelares entram em ação mais direta, trazendo-vos as esferas, levam a gente para as esferas do nosso plano para a restauração das forças físicas combalidas pelas contínuas e extenuantes agitações da vida moderna. Olha quem chegou aí, Hospital Espírita Ricardo de Menezes. Seja bem-vindo, viu, irmão? A gente faz muita troca boa, positiva aqui. A amizade que eu fiz aqui no Insta, graças a Deus. Então vejam que coisa linda, né? Enquanto nós dormimos, nosso espírito se desprende do corpo físico naturalmente. E nós vamos para locais com os quais a nossa mente está em sintonia, está conectada com aquilo que vibramos, com aquilo que sintonizamos. E eles podem, a espiritualidade pode nos levar para esferas de cura e de refazimento, mas precisamos também auxiliar a nós mesmos com o nosso pensamento. Olha, ele está falando que André Luiz comentou algo semelhante em Os Mensageiros. Os livros de André Luiz são muito completos, né? Eu sou apaixonada pela coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz com Chico Xavier. E agora temos o filme, né? Chegando aí, né? Não lembro qual dia. Já lançou? Vai ser lançado agora em janeiro. Acho que é dia 20, né, pessoal? Então, por isso é tão importante que a gente, antes de dormir, que a nossa mente esteja mais calma, menos agitada, menos inquieta. Então a gente pode fazer o quê? Que elas comentaram: a oração, a prece, a meditação, né? Aqueles exercícios de relaxamento, uma boa leitura, que é perfeito, né? Leituras edificantes que acalmam a nossa mente. Isso tudo ajuda muito a gente se desligar da rotina agitada que geralmente temos. Poucos não têm uma rotina agitada, né? Então, o dia a dia nem sempre é fácil. Temos dias que nos desgastamos mais, né? Mas a espiritualidade sempre está pronta a nos ajudar. Mas também para que eles consigam nos ajudar efetivamente, nós precisamos também fazer a nossa parte. Eu gostaria de saber de vocês, quem de vocês sabia que durante o sono, todas as noites, nós nos desprendemos, nosso espírito se desprende do corpo físico? Vocês sabiam? Todos vocês que estão aqui sabiam? E ele não se desliga, ele se desprende e fica aquele fio, que a gente chama o fio de prata, para a segurança do espírito, para voltar sempre que for preciso em qualquer situação que possa acontecer, né? Mas eu vou ler mais um pouquinho. Olha a importância. Eles nos levam, então, para curas. A Débora disse que sabia. Ó. Muri também. Vão respondendo aí que depois eu leio. Então, olha o que ele diz aqui. Cirurgias, Dr. Bezerra de Menezes, um espírito que auxilia em vários centros espíritas
nesse mundo, nem é só no Brasil, e ele está nos falando aqui como médico na vida espiritual. Cirurgias são realizadas em vossos corpos espirituais, removendo futuros obstáculos, que mais tarde se manifestariam no corpo físico em forma de distonias várias, impedindo o desempenho de vossas tarefas reencarnatórias. Recargas energéticas são procedidas por técnicos do nosso plano espiritual, quando vossas energias entram no eclipsar das convulsões emocionais mais densas, quando acontecem coisas muito terríveis com alguém. Todas elas procedidas pelos recalques dos melindres e das paixões. Pena que nossos irmãos se desvinculem temporariamente do corpo em precárias condições espirituais, pois muitos sequer abrem os lábios para uma prece de gratidão a Deus antes que se recolhem aos seus leitos. Deixa eu ler o que o pessoal escreveu. Mara, querida, entrou, seja bem-vinda. A Lari também, boa noite. A Sônia disse que sabia. O José também sabia e até pede sempre para encontrar o paizinho dele, que já desencarnou. A MK Alves, como é teu nome? Agora eu não lembro aqui de cabeça. Ela disse que sabia. Eu acho tão importante ao deitar nossos pensamentos e vibrações sejam muito positivos para que a hora do sono e nos desprendimento nosso espírito seja guiado para servir também o bem. Exatamente. Olha que importante o que ela nos traz, não só para buscar cura, para auxiliar na espiritualidade. A Muri diz: eu geralmente peço para que meu mentor me encaminhe para onde for necessário durante a noite, que meu corpo físico possa descansar e que, se for possível, doar meu ectoplasma ao hospital do Dr. Bezerra de Menezes. Olha, muito perfeito, indo e voltando em segurança. Claro, olha que coisa importante que a Muri também nos trouxe, já fechando ali com que a Mônica, agora eu não vou mais esquecer, viu? Com que a Mônica falou antes. Então isso é entender que temos também deveres, que temos responsabilidade, que somos espíritos, que não estamos aqui a passeio, que a gente pode aproveitar a vida e ser feliz, mas podemos sim auxiliar tanto no mundo material como no espiritual. Porque enquanto que nós precisamos de ajuda, nós damos trabalho, e quando nós auxiliamos, nós já estamos ajudando, já estamos fazendo a caridade, a verdadeira caridade. Gente, tem muita coisa, né? E aqui ele fala sobre agradecer, né? As pessoas, ele diz, que não abrem os lábios com uma prece de gratidão a Deus. Então, lembremos, ao acordar, agradeçamos sempre ao acordar. Essa seria a melhor oração de todo dia, né? Porque ele diz que cirurgias são realizadas, recargas energéticas são feitas, curas são trazidas para o nosso corpo físico, espiritual, perispiritual. Então agradeçamos. Nós não temos ideia do quanto somos auxiliados, de quanta coisa teria acontecido se a gente não tivesse o hábito de fazer o que a Muri faz, do que a Mônica falou também que faz, né? Então, agradeçamos de coração, sabe? Dizer assim, um obrigado, Deus, por tudo, por estar comigo sempre. Obrigada a Deus por este dia, pela oportunidade que temos hoje de crescimento, de poder auxiliar, por termos sido auxiliados.
Isso é de uma grandeza. Uma grandeza. A gente tá tentando ficar no caminho. A gente já achou o fio da meada, né? A gente dá umas deslizadas, faz umas curvas, uns tropeços, mas a gente já achou o fio da meada. Mãe, tu já falou sim sobre isso há muito tempo. Inclusive, ela teve uma experiência bem interessante com um primo, né, que desencarnou e foi levada para o local onde ele estava. E a época que a minha mãe sonhou, ela nunca nem tinha ouvido falar sobre espiritismo. Acho que ela tinha lido um livro, se eu não me engano. Ou leu depois e daí reconheceu isso. O José agradece quando acorda e quando vai dormir. A gente tem que ter esse hábito, né? Antes de dormir, é importante fazermos nossas preces, vibrações positivas. A Tati, sempre oro quando acordo e quando vou deitar. Primeiro agradeço. E a Mônica, é verdade, de uma grandeza. Nunca esquecer de pedir para que nós nos guiem sempre no caminho do bem. É isso aí. E vamos continuar com a carta, que ela é bem longa. Esse primeiro capítulo ele é mais longo, tá? Os outros são mais curtos, pelo que eu notei. Mas, olha, adoro quando vocês colaboram. Isso enriquece demais, né? Enriquece o nosso estudo, a compreensão daqueles que ficam mais quietinhos também, né? Ó, a Mara também. Sempre agradeço ao dormir e ao acordar. Gratidão sempre a Jesus, diz a Sônia. Gratidão, meu Deus, por estarmos aqui também juntos nessa live, estudando uma coisa tão linda, né? Vamos lá. Talvez alguém desconfie, olha o que ele diz, de tanta misericórdia para com os deslizes humanos. No entanto, posso vos assegurar que o amor de Deus é incomensuravelmente maior do que todos os nossos desatinos. Não fosse a eterna e inesgotável complacência do Pai, não suportaríamos o peso implacável da lei de causa e efeito. Então, claro que tem aqueles que ainda não conseguem ver Deus como um Pai amoroso, justo e bom, né? E pode ser, sim, que muitas pessoas desconfiem dessa grandeza. Por quê? Porque eles trazem o entendimento do que é Deus para a nossa pequenez de ser humano. Eles fazem aquela comparação e não conseguem sentir esse Deus justo e bom. Esse amor incondicional que Deus sente por todos. E olha o que eu trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo lá no início da live, a caridade para com os criminosos. Viram como fechou? Como que a gente está vendo aqui, aquilo que eu li? Não vou reler, né? Ai, gente, ele tem um amor gigante por nós. Ele não vê as diferenças, porque Deus olha a potencialidade de cada um de nós, não os nossos erros. Ele consegue nos amar por isso. Ele sabe que somos todos iguais. A Leninha chegou aqui. Boa noite, Leninha. Neuro Azul Rosa, seja bem-vindo. A Mônica diz: imensurável amor de Deus, não conseguimos nem imaginar e sentir todo esse amor. É verdade. O que mais se aproxima talvez é um sentir, mas ainda assim é uma construção, né? Para a gente conseguir sentir Deus. Porque compreender Ele acho que está muito longe da nossa realidade, né? A Silvia chegou aí com a gente. Boa noite, querida. Seja bem-vinda também. E aí, nós vemos tantas pessoas que ainda vivem no erro. Nós vemos essas pessoas, como eu li ali, né, os criminosos. As pessoas que estão muito longe das verdades divinas, né, não conhecem Deus como Ele realmente é. Então, pessoas que pecam, estão pecando, errando, de forma muito grotesca ainda.
Mas daí a gente aprende no Espiritismo, a gente aprende com Jesus, que Deus ama a todos. Jesus disse que nenhuma ovelha será perdida. Podemos confiar. Então não podemos trazer Deus para nossa pequenez, né? Não podemos reduzir essa magnitude de Deus, essa grandeza de Deus aos nossos limites estreitos, dessa nossa compreensão ainda. Nossa compreensão ainda é limitada, né? Devido à nossa evolução espiritual, que nos encontramos hoje, mas nós estamos passo a passo crescendo, evoluindo, aprimorando, desenvolvendo o nosso ser. Querer compreender Deus é como querer colocar um oceano inteiro dentro de um copo, né? Resumindo, é isso. Mas Deus é perfeição e nós somos perfectíveis, ainda imperfeitos, mas nós vamos chegar lá um dia a uma perfeição relativa, né? Porque Deus é só um, é único, perfeição só Deus tem. Nós chegaremos a uma perfeição relativa, mas nunca como Deus. Olha quem chegou aí, minha tia querida, tia Renata. Grande beijo no teu coração. A Cirlei. Sejam bem-vindos. Hamilton, que saudade, amigo. Seja bem-vindo. Ah, pois é. E nós estamos aqui, falou do causa e efeito, né, das leis divinas que vêm de Deus, que é esse ser perfeito que acabamos de falar, que é nosso Pai. E a lei de causa e efeito, tudo aquilo que plantamos, nós vamos colher. Sabemos bem disso, né? É algo bem batido na doutrina espírita, nas vias religiosas, espiritualistas, que nós plantamos, nós colhemos. Com cada atitude que nós temos hoje, estamos plantando nosso amanhã. E esse amanhã pode ser lá na outra vida. Nós podemos hoje estar colhendo o que plantamos em outra vida, muitas outras vidas atrás. Né? Tiago, boa noite. Seja bem-vindo. Então, se eu sofro hoje, com certeza eu plantei em algum momento, no ontem, seja nessa vida ou uma outra existência. Mas a misericórdia divina faz com que se cumpra a justiça de forma que podemos suportar, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, isso é verdade. Muitas vezes a gente diz que não, oh, meu Deus, exageraram, não estou aguentando. Não, nós podemos, é o empurrãozinho para que a gente evolua um tanto mais rápido. A gente só não compreende, né, quando está lá no meio do turbilhão, então precisamos muitas vezes de ajuda. Vamos ver, a Nancy diz, estava conversando com minha irmã agora há pouco sobre essa nossa limitação, presos no corpo material. Claro, a gente sabe que quando a gente desencarna, a gente não é diferente do que está aqui, porém, a liberdade do espírito é maior, então ele pode sim ter uma visão muito mais ampla do que aqui na Terra, a gente encarnado, né? Eu não sei pronunciar, mas boa noite, pessoal que entrou. A Ana também, seja bem-vinda. Vou ler mais um trecho. Vossos anjos de guarda também se incumbem de cuidados diários para com a comida. Olha o que ele diz. Aqui que eu lembrei do Miramês. Para que a comida que vos chega à mesa esteja munida dos recursos espirituais necessários ao desempenho de vossas tarefas, retirando tanto quanto possível as influências deletérias nascidas da invigilância mental e da falta de asseio verbal na hora da refeição. A gente se preocupa tanto em lavar a mão, deixar tudo limpinho, prato limpo, copo limpinho, mas olha o que ele fala, cuidado que a gente está falando enquanto se alimenta. A gente está numa roda de amigos, fazendo aquela comida gostosa, estamos lá no sushi, estamos lá num café maravilhoso e falando coisas ruins e fofoca. Imagina do que a gente está se alimentando nessa hora, né? Nada bom.
Então, nós mesmos criamos os tais miasmas, que eu sempre falo, desde as outras lives que eu trago, né? Que a gente traz isso com os nossos pensamentos negativos. O que são os miasmas? São aquela energia doentia. E essa energia, ela impregna o ambiente, né? Se eu tenho o hábito de reclamar, de pensar em coisas tristes, ou assistir muito noticiário, coisa ruim, os cantinhos da nossa casa ficam repletos desses miasmas. Por isso que é tão importante fazer o evangelho no lar, todas as noites, ou uma vez por semana. Uma vez por semana já está ótimo também. E pedir a limpeza do nosso ambiente, né? A transmutação da energia em coisas boas. Nós criamos esses miasmas. Então a gente só quer colocar a culpa nos outros, né? No obsessor, no fulano que me deixou nervosa, mas não, somos nós, sempre nós. Impregna na comida, na água e até nas pessoas. Se o outro está na mesma sintonia que eu, ele também vai sentir essa energia negativa, né? Élica, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui, o José falou alguma coisa, deixa eu achar. Aqui, tomara que nós possamos ir onde quisermos e ver quem quiser. Tudo depende da nossa sintonia, da nossa intenção, né? Sendo boa com Jesus, José, nada é impossível. Às vezes pode acontecer de não ser possível no momento, mas a espiritualidade sempre vai nos auxiliar quando nós tivermos boas intenções. A Mônica diz, super concordo, quando uma simples refeição é preparada com amor. Como é bom, né? Imagina o quanto amor e energia e vibração positiva são alimentos para o nosso espírito. A hora da refeição é sagrada, exatamente. Eu também tenho isso comigo, viu, Débora? Tanto que eu não consigo mais almoçar em locais muito barulhentos, não consigo. Me faz mal. Adriana, seja bem-vinda, minha xará, boa noite. Olha, sem celular, sem TV, outra coisa, né? Almoçar, mas eu vou falar um pouco disso também. Nós ainda temos, sim, José, pensamentos negativos. Mas a gente pode mudar isso. Depende da nossa vontade. No começo é difícil, a gente não pode desistir. As energias negativas não fazem mal ao meu corpo físico. Mas que bom, eu não sei como, mas tudo bem. Né? Tudo bem, não vou negar se tu diz que é. A Nancy também concorda com a Mônica. Precisamos plasmar o amor. E a Débora diz, cada pensamento negativo, pense algo. Cada pensamento negativo, pense algo positivo. Aí sim, transformando, né? Almoçar com o celular é muito ruim. Nada saudável. Dizem que o ideal é 1 hora antes de deitar. Eu não sei, agora eu não consegui pegar a outra mensagem. Desculpa, eu pensei que era uma afirmação. Deixa eu voltar lá. As energias negativas não fazem mal ao meu corpo físico? Sim, desculpa. Eu vi ali, não vi a interrogação, pensei que era uma afirmação. A energia negativa faz mal para o corpo físico. Ela vai agir primeiro no nosso corpo espiritual, no perispírito, com certeza. Mas a influência que existe do meio espiritual e do meio físico, um interfere no outro. Por exemplo, uma mulher grávida, né? Ela sente o que o bebezinho está sentindo, aquilo tudo que ele sente, esse outro ser que está ali. Mesmo desde o início, desde quando é assim, nada. Existe essa influência sempre. Tanto que eu, por exemplo, eu não sou chorona, eu nunca choro.
Para mim, eu precisei de psicóloga porque eu queria chorar. Eu acho que isso é um alívio para a pessoa. Mas na gravidez da minha filha, eu chorei a gravidez toda. E ela é chorona. Interessante, né? O espírito dela influenciou o meu. Veja como é forte, né? Então, isso é da mesma forma se com o plano espiritual e o plano físico, a interferência das energias também, de seres encarnados com encarnados, desencarnados com desencarnados e desencarnados com encarnados e vice-versa. Não sei se eu me deixei entender, viu? Espero que sim. Agora vamos ver aqui. Acho que eu perdi algumas mensagens. Boa noite, pessoal que está chegando. Ah, eu não percebi, Moni, mas que bom que tu tá aqui. A espiritualidade. Olha, ele diz aqui que a espiritualidade tira o tanto que for possível. Também diz isso. Vamos ver onde é que ele fala aqui. Deixa eu ver se eu já não me adiantei. Meu Deus, não, tá certo. Aqui, desempenho, retirando tanto quanto possível as influências deletérias nascidas da invigilância. Então, vamos ajudar a espiritualidade a nos ajudar, né? Eu tô tentando acompanhar vocês e aqui, desculpa se eu não peguei alguma mensagem, viu? Então, vamos tirar de novo aqui a coisa de fazer almoço, que vocês até comentaram, né? Quando a gente faz almoço, onde está o nosso pensamento? Onde está o nosso sentir, nosso sentimento enquanto eu faço almoço, né? Eu posso fazer almoço cantando, abençoando essa comida, fazendo com amor, ou eu posso estar com os meus pensamentos lá nos problemas, na conta para pagar, nervosa com alguém, com raiva, ou até fazendo com pressa para fazer 1000 coisas depois. Isso aí é energia, viu? Essa energia impregna na comida, impregna na outra pessoa, impregna no ambiente que nós falamos ali, já encaixa também na tua pergunta, viu? Eu esqueci, é que é um nome que eu não consegui pronunciar. Então, sabendo que tudo isso influencia na alimentação, precisamos cuidar, precisamos criar novos hábitos, envolvendo sempre o amor, né? Se quisermos ter saúde, ser felizes. Deixa eu continuar a leitura. Tem mais comentários. Meditação é vida. Você aprende a respirar, é verdade. Eu aprendi a respirar por causa da minha amiga Sol. Ela é yogi, é assim que fala Sol. Yogi. A Sônia, tudo bem? Boa noite, querida. Obrigada por estar conosco aqui. A Mônica, em meu trabalho, resolvi na hora do almoço buscar um ambiente calma e sozinha para a alimentação, pois as conversas paralelas e a forma de alimentação no automático, nem sentindo o sabor do alimento. É isso também, né? A gente, quando tá naquela rodinha de pessoas, todo mundo falando ao mesmo tempo, ou de coisas não muito relevantes, muito importantes ou boas, a gente não sente o sabor do alimento, a gente engole tudo. Isso também faz mal para o corpo físico, naturalmente, né? Então, se fazer o almoço aqui com raiva, vai ser ruim a comida, né? Vai fazer mal. Muito legal o que a Mônica disse, né? É isso mesmo. Vou continuar a leitura. Vamos ver onde é que eu parei. Antes mesmo de vos levantardes, vossos guias aplicam recursos espirituais para o equilíbrio da máquina física, embora lamentem posteriormente que esse recurso venha a se perder pelo mau humor, pela apatia, pela revolta, que tomam conta de muitos dos nossos filhos ao se levantarem. Então, aqui vem a importância da vigilância, né?
Então, quem aí acorda mal-humorado, já desanimado, pode mudar isso. Pode mudar isso. Porque são hábitos mentais que temos. Precisamos, então, mais do que tudo, vigiar o nosso pensamento, lutar contra essa negatividade que trazemos arraigada, enraizada no nosso ser. Aí, ó, vidas e vidas atrás. Está conosco, no nosso espírito. Por isso ainda é tão difícil. Pode ser que a gente despertou pela primeira vez aqui, pode ser que a gente despertou na última vida, mas quantas vidas nós já vivemos? Né? Então, lutar contra essa negatividade, trazendo otimismo, como eles falaram, foi a Débora, né? Vem um pensamento negativo, já transforma ele. Isso não é colocar a cabeça no chão, lá enterrar como a avestruz faz, e fazer de conta que não existe tristeza. Não, a gente sempre digo, a gente tem que estar com o pé no chão, saber que existem coisas ruins, momentos difíceis, mas que a gente pode lutar contra eles através do otimismo, do ânimo, buscando o ânimo, buscando. Então, se não conseguir o ânimo por causa de uma coisa muito triste que está acontecendo na vida, né? Uma perda, às vezes, de um amigo, de um emprego, de um familiar, a gente busca gratidão, lembrar das coisas boas dessa pessoa que partiu, para trazer a gratidão, trocar o sentimento triste por um bom. É preciso abençoar a vida para que ela nos abençoe, trouxe o Hamilton. Sempre gostei das frases que tu traz. Olha que importante abençoar a vida para que ela nos abençoe. É de Chico, Hamilton? Acho que é, hein? Todos os sentimentos são válidos, o importante é como lidamos com eles. Agora a Mônica falou tudo. Que os momentos tristes que vivemos, o luto, é necessário viver o luto. Não podemos fazer de conta que ele não existe. Aí nós estamos causando mais dor interna. Precisamos prestar atenção aos nossos sentimentos. Eu até estou lendo um outro livro. Meu Deus, dá vontade de fazer tudo quanto é livro live, né? Mas não dá. Educação dos Sentimentos, do Jason de Camargo, lá da editora Férez. Eu fiz alguns diários de leitura. É um livro incrível e fala também sobre isso que a Mônica trouxe aí pra gente. Como lidamos com os nossos sentimentos. Somos espíritas, boa noite, seja bem-vindo. Nada pode dominar, né? Somos inteligentes, precisamos usar esse atributo do nosso espírito, né? Nosso intelecto, nosso sentimento em equilíbrio. Débora diz bons livros, boas músicas, boas vibrações. Chico Xavier, meu professor, diz Hamilton, dele mesmo, aquela frase. Precisamos virar a chave. Eu sempre falo isso para minha filha, principalmente. Vira a chave, minha filha, por favor. Quando ela tá triste. Na adolescente, sabe como é, né, gente? Ai. E pensar que tudo passa. Tudo passa. Chico também dizia. O amor mora nas atitudes. Nos modificar é importante. A gente acha muitas vezes que não temos o que modificar. Temos bastante coisa, hein? Então, deixa eu ver aqui para não repetir o que eu já falei. Aquela história que eu também fiz uma anotação aqui, que a gente preste atenção que quando as coisas não mudam, é porque muitas vezes a gente fica batendo na mesma tecla, querendo um resultado, fazendo sempre a mesma coisa, né? Então, às vezes é preciso, de novo, virar a chave, mas abrir o campo de visão, dar mais oportunidade de chance para outros pontos de vista, porque de repente a gente consegue fazer essa virada de chave, né? Tudo passa, com certeza, José. Tati, boa noite, seja bem-vinda. Por isso aí, sejamos perseverantes, né? Sabe, a gente é tão teimoso, né, em tantas coisas negativas. Vamos ser teimosos para o bem, que daí é ser perseverante. A palavra fica mais bonita. Para transformar aquilo que é prejudicial na nossa vida para algo positivo que vai trazer renovação.
vai abrir outros caminhos, com toda certeza. Vamos continuar. Já deu nosso horário e nós vamos em frente. No decorrer do dia, mesmo que com muitas dificuldades de acesso às vossas mentes, eles também têm dificuldades de nos acessar, eles querem nos ajudar a espiritualidade amiga. As vossas mentes conturbadas e inquietas, muitos familiares queridos que se encontram domiciliados no nosso plano, no espiritual, aqueles que já desencarnaram, e que ainda sentem infinito amor por seus entes amados, que permanecem na experiência física, vos cobrem de carinho espiritual e não se cansam de vos orientar na senda do amor, da paciência com as adversidades, do otimismo em relação ao futuro e do trabalho santificante de amor ao próximo, bases em que se assenta a nossa saúde espiritual. A mudança começa em nós. Já li o que a Débora trouxe também. Sempre batemos na mesma tecla, por querer que sejam como queremos e não como se deve ser. Bem por aí, Mônica. De nossa parte, daí da espiritualidade, um simples gemido de dor ainda nos constrange o coração e por isso sempre solicitamos a Jesus que nos permita atender em seu nome o que passam pela caudal das provações, os que passam. Isso tudo, meus filhos, dizemos não para vos cobrar tributos de gratidão, da pequenina assistência que nos é possível prestar. Olha a humildade de novo do Dr. Bezerra, meu Deus, né? Ele nos ajuda tanto, a todos aqui da Terra. Pensa no espírito evoluído que já podia estar nas esferas superiores e pediu para ficar aqui conosco para nos auxiliar. Continuando. Pois nós também ainda nos sentimos enfermos. Pensa, Dr. Bezerra falando isso. Pois nós também ainda nos sentimos enfermos perante aquele que é a suprema bondade, o supremo amor de nossas existências, o inovidável mestre da Galileia, falando de Jesus. Falamos isso para demonstrar o quanto Jesus é o nosso socorro incessante. Toda cura que se realiza no planeta é obra e milagre do amor de Jesus. Por isso gostaríamos de aproveitar a oportunidade para humildemente reiterar os nossos filhos da alma, aos nossos filhos. Ele chama, Dr. Bezerra chama todos nós de filhos da alma. Os apelos para que jamais olvidemos, esqueçamos, né, de consultar o médico Jesus em nossas dificuldades do campo da saúde e da harmonia íntima. Vocês viram, né, que ele falou ali dos nossos entes queridos que já partiram. Eles nos amam, estão torcendo por nós e nos ajudam na medida que eles podem. Né? Continuar, tá? Jesus em nossas dificuldades no campo de saúde e da harmonia íntima. Se procuramos pela paz, Jesus é fonte inexaurível, inesgotável, né? Se nos encontrarmos perdidos, Jesus é o caminho de portas abertas. De novo eu falo, caminhar é nosso. Se estivermos aflitos, Jesus é a consolação para o agora. Se a tristeza nos visitar, Jesus é a esperança de um novo amanhã. Se a doença nos abater, Jesus é o remédio acessível a todos os corações. Meus filhos, não procurei Jesus apenas para a cura das vossas desarmonias físicas. Procurai-o também como médico sublime das vossas almas. Pois em toda doença física o que encontraremos sempre é um espírito enfermo necessitado de amor. Meu Deus, né? Vou ler mais um pedacinho. Jesus continua sendo o nosso divino médico, receitando o amor por solução das nossas dores, pois somente o amor é remédio capaz de arrostar, quer dizer, encarar, enfrentar a doença do egoísmo para bem longe do nosso caminho.
Então, pessoal, antes de eu ler as últimas frases dele, que eu até postei, eu não resisti, queria postar depois, mas eu fiquei ansiosa e já postei. Quem viu a postagem sabe do que eu estou falando. Cuidemos do nosso ser, nosso ser como um todo, de forma equilibrada e integral. Então não adianta nós querermos buscar só a cura da doença física, se não cuidarmos da nossa mente e da nossa alma. Até a Nancy falou, teve uma abertura muito grande para isso, de olhar para o nosso mental, porque as doenças, elas são reflexos do nosso ser. Um ser ainda orgulhoso, ainda bastante egoísta, e é por isso que outras doenças vêm surgindo. Curamos uma, aparece outra. Algumas, inclusive, teimam em nos visitar, se tornam crônicas. A gente tem que aprender. Aprender a lidar com as situações difíceis, com as doenças, para que elas não se repitam. E lembrar que essa vida aqui é transitória, nosso espírito é eterno. O corpo, ele dá avisos, de que a alma não está muito bem. E agora, antes de terminar ali com aquela frase linda que o Dr. Bezerra trouxe, eu gostaria só de trazer um conceito sobre o que é espírito, o que é mente e o que é pensamento, porque eu tinha muito essa dúvida. Eu confundia espírito e mente, não entrava na minha cabeça que pudesse ser alguma coisa diferente, eu achava que uma coisa fazia parte da outra e no final das contas faz mesmo, mas aqui tem uma explicação muito bacana, viu? Deixa eu ver, a Débora fala por mim, sempre dizia que não mudaria, mas o câncer me mostrou que a cura precisava de mudanças na minha vida. Débora guerreira, né, Débora? Linda, maravilhosa, adoro. Me deu maior amparo enquanto nós estávamos aqui na enchente. Débora sempre lá me dando, aquele carinho todo. Muito obrigada sempre, viu? Mora no meu coração. A Mônica, esse trecho me tocou, que mensagem. O problema do ser, destino esse livro que eu não li ainda, preciso ler, meu Deus do céu, tanta coisa boa, né? Marilda, boa noite, querida, seja bem-vinda, nós estamos quase finalizando, então eu só vou trazer esse conceito do espírito, da mente, do pensamento, dentro do espiritismo, né? Então o espírito é aquele ser inteligente da criação, está lá no livro dos espíritos. O espírito é de essência divina, imortal, como eu falei, ele não morre. Nós estamos aqui encarnados, o corpo morre, o corpo físico morre e o espírito continua vivo. E o nosso espírito é dotado de razão, consciência, livre-arbítrio, responsabilidade. A mente, trouxe um super resuminho, tá, gente? A mente é um núcleo de forças inteligentes, é um centro psíquico, um fulcro energético. Eu fiz assim, tirei lá dos livros de André Luiz. Delas, desse fulcro energético, desse núcleo, desse centro psíquico, partem ondas mentais. E cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção. É através da nossa mente que nós nos conectamos com a espiritualidade, com Deus. Mas é o nosso espírito. Então, o espírito possui uma mente que expressa as ideias, sonhos, projetos, pensamentos e sentimentos. E Emmanuel diz, dessas manifestações depende o nosso cativeiro à sombra, ou seja, a nossa prisão, as nossas imperfeições, ou a nossa libertação para a luz, ou seja, a plenitude, a conquista dessa plenitude. Isso está num livro chamado Alma e Coração, do Chico com Emmanuel. Apaixonei nessa frase. Então, nós podemos, sim, viver o céu ou o inferno, porque não são um local determinado, circunscrito, mas é um estado de consciência. Tudo na nossa mente.
O pensamento já é um fluido mental, então imaginemos como uma secreção sutil da mente. Isso está lá em Revolução em Dois Mundos. Agora sim, eu vou finalizar com a frase final aqui do nosso amigo Dr. Bezerra de Menezes. Onde esteja, ele vai sentir nosso amor, nossa gratidão, né, por essas palavras. E o pessoal aqui está escrevendo, que mensagem linda, né? Tudo que a gente precisava ouvir. Eu fiquei empolgadíssima quando eu preparei essa live, com essa carta linda do Dr. Bezerra. Mas vamos lá, finalizar. Diz o Dr. Bezerra: que as bênçãos do Cristo em favor da saúde encontre nosso coração sintonizado com as frequências do amor, nas frequências do amor. Esse singelo livro é uma ferramenta útil ao nosso encontro com o médico Jesus. Augurando, antevendo sinceramente a nossa cura integral, despeço-me com carinho paternal no abraço amigo do servidor de sempre, Bezerra. Ai, gente, coisa mais linda. Esse livro promete, eu acredito que teremos encontros lindos, encontros verdadeiros, encontros de almas também, porque nós estamos juntos. E quero agradecer vocês por estarem aqui na live comigo, conosco, todos juntos, né? A Débora diz: seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer o que não consigo fazer sozinho. Que coisa linda, Débora! Tu é demais, eu te amo. Amo muito, maravilhoso, né? Meu mantra é para a vida, amei de paixão, lindíssimo. Então, que seja Jesus, essa nossa energia presente, né? E obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui estudando essa doutrina linda de amor, que traz o Evangelho de Jesus da forma mais pura, né? E que a misericórdia de Deus alcance cada um de nós. E que esses exemplos permaneçam vivos no nosso coração e na nossa mente. Vamos agora fechar os olhos. Olha, quem quiser e sempre deixar a aguinha para o final da prece, colocar assim na sua intenção, no pensamento, no coração, aquelas pessoas que precisam. Sempre temos alguém, né, que está necessitando de amparo. Mas vamos lembrar de todos os irmãos do nosso planeta Terra, que estão em qualquer lugar, meu Deus, que moram nas ruas, que estão nesse momento nos hospitais, que estão nos presídios, orfanatos, asilos, que vivem uma solidão triste. Que Deus ampare, que sintam agora o abraço quentinho de Jesus, de Maria, essa mãe que também nos acolheu como filhos. Que Deus envolva como se fosse num manto de luz a nossa terra, o nosso planeta amado, para que Ele também sinta essas vibrações se equilibrando e trazendo bastante paz, bastante harmonia. E que cada um mudando o seu pensamento, a sua vibração para o amor, para o carinho, para a esperança tão necessária, Senhor. Vamos assim, com essa mudança de pensamento para o amor, para a positividade, para o otimismo, fazer o bem para o nosso planeta e para nós todos que moramos nele. Que Jesus possa estar agora conosco, nos abraçando com o seu olhar, com a sua energia, trazendo a paz e a energia, as bênçãos para o nosso lar, para cada cantinho da nossa casa, para cada cômodo, com uma luz de cura para o nosso lar, para o nosso coração, para todos que moram no nosso pensamento, no nosso coração. E que Deus abençoe a nossa noite com descanso para o nosso corpo físico e que o nosso espírito possa estar auxiliando de alguma forma também. Assim seja. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Que Deus abençoe. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser.
Beijo grande e até mais. Tchau, tchau.